Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Bem, vocês sabem que é muito difícil eu iniciar um áudio, um vídeo, saudando aí os inscritos, mas como estamos beirando aí o número de 200 inscritos no canal, eu achei melhor dar as boas-vindas para todos. Mas vamos ao que realmente interessa, porque não estou desmerecendo nenhum de vocês, muito pelo contrário. O canal só existe também por conta da participação de vocês, mas o que eu quero deixar claro aqui é que quantidade não é sinônimo de qualidade. Então eu quero pessoas como vocês aqui no meu canal, pessoas que não se irritam facilmente, pessoas que possuem um senso crítico, pessoas que mesmo discordando do que eu falo, mas continuam firme, ouvindo aí aquilo que eu tenho para falar de bom, não é? Não apenas ali para pôr o dedo na ferida, e realmente quantidade não é sinônimo de qualidade. Tá? Eu não estou competindo, eu não estou buscando robôs, e eu tenho orgulho do público que eu tenho, além de não serem robôs no sentido literal da palavra, também não são robôs no sentido simbólico, no sentido metafórico da palavra. Né? Eu estou lidando com pessoas, com seres humanos, que têm suas diferenças ideológicas, de diversas naturezas, mas nem por isso vocês saíram do canal porque discordam ou porque eu falo algumas coisas que realmente às vezes venha a trazer um certo desconforto. Então, o meu papel aqui, se vocês leram lá sobre o canal, o meu papel aqui é despertar realmente aí esse espírito crítico em cada um de vocês. E pelo fato de vocês estarem aqui, eu já sei que vocês possuem esse senso crítico. Eu prefiro continuar o meu canal com apenas vocês aí, do que continuar o canal para agregar pessoas que não têm senso crítico, pessoas que acham que sabem mais do que os outros. Gente, nenhum de nós, tá? Muito menos eu, sei mais do que vocês. O nosso conhecimento, ele é diário. A nossa aprendizagem, ela é diária. E nós, com certeza, nós vamos descer à sepultura um dia sem o pleno conhecimento de tudo. Então, é necessário humildade, é necessário nos colocarmos uns nos lugares dos outros. Temos que fazer uma troca, às vezes, para sentirmos a realidade daquela pessoa e vice-versa. Então, vamos ao assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios da carne de cordeiro. Sim, gente, ao contrário de muitas carnes, a carne de cordeiro, ela só traz benefícios, somente benefícios. Aí vocês vão falar assim, mas por que as pessoas não estimulam o consumo da carne de cordeiro? Gente, o que vocês precisam entender é o seguinte, nós vivemos em um mundo de competições, infelizmente, mas nós vivemos em um mundo de competições, certo? Um mundo de extremismos de todas as naturezas. Não é bom que isso aconteça, é verdade. O ser humano ideal é aquele que possui domínio próprio, é aquele que realmente tem sabedoria para lidar com as diversidades, mas, é claro, nós não podemos pender nem para um lado nem para o outro, mas nos mantermos sóbrios, equilibrados. Isso é difícil, porque você se manter sóbrio, equilibrado, você é alvo para pessoas que estão desequilibradas para um lado e para o outro. Isto é fato. Mas vamos lá. O assunto de hoje são os benefícios da carne de cordeiro. E como eu disse, nós vivemos em um mundo competitivo. Não era para ser assim. Eu não sou a favor do comunismo, mas também não sou a favor do capitalismo. Por que eu falo isso? Porque, gente, todos os regimes criados pelo homem, eles são falhos. Eles são falhos. Tem pontos positivos? Tem, mas também possuem muitos pontos negativos. Então, aquilo que é positivo, aquilo que é bom para todos, vamos aderir. Não é mais fácil assim? O que tem a ver a carne de cordeiro com um mundo dividido aí entre comunistas e capitalistas? Tem muito a ver, porque você tem grandes contingentes de pessoas inseridos nesses dois grupos de regimes políticos que eles, a todo custo, eles querem impor uma ideologia na sua mente para que você pense como eles. É por isso que eu falo, tanto um lado quanto o outro é ditador, e mesmo em uma democracia, certo? Mas vamos lá, eu não sou contra
o direito das pessoas terem o seu regime, a sua ideologia, mas é preciso nós entrarmos em cada detalhe para nós chegarmos ali à questão crucial que é a carne de cordeiro, a carne do cordeiro, a carne que eu estou querendo mostrar para vocês o quão rica esta carne é e quantos benefícios ela traz para o ser humano, para nós seres humanos. Se nós nos voltarmos para aquele grupo de pessoas que querem a todo custo tirar o seu direito de comer carne, gente, isto é desumano, porque você não muda a natureza de um ser humano fazendo com que ele venha comer algo que não é da natureza dele. O ser humano ele foi criado, ele foi projetado para comer vegetais e carnes, certo? Ele não pode viver apenas de carne e muito menos ele pode viver apenas de vegetais. É preciso equilíbrio. Não adianta você pender para um extremismo porque você estará incorrendo em uma séria doença, certo? Então é preciso mantermos o equilíbrio. A carne de cordeiro, ela será combatida pelos veganos, até por religiosos, né? Pessoas que combatem o consumo da carne de cordeiro, ela varia entre religiosos e ateus. Por que eles fazem isso? Justamente porque o grupo dos religiosos, alguns religiosos, eles trazem aquela cultura antiga de Mitzraim, lá do Egito, quando era proibido você abater um cordeiro para você consumi-lo, para você comê-lo. Se você matasse um cordeiro no antigo Egito, lá em Mitzraim, era como você abater uma vaca hoje na Índia. Então você era punido com a morte. Então existe uma raiz religiosa que sempre impediu, de maneira direta e hoje de uma maneira mais subliminar, que tenta combater o consumo da carne de cordeiro, porque era um animal venerado e ainda é hoje, indiretamente é, e até diretamente. Então, por se tratar de animal venerado, e alguns de fato, historicamente falando, eles eram punidos com a morte. Por outro lado, você tem a questão dos veganos, que às vezes podem ter grupos de veganos que são religiosos ou não, certo? Que vai combater, não é apenas o consumo da carne de cordeiro, mas qualquer carne, né? Qualquer derivado animal. No caso, no que diz respeito à opinião científica, à classe dos cientistas, por que eu falei a priori que eu não pego os pontos negativos nem do comunismo e nem do capitalismo? Gente, porque é aquela questão. A vaidade, se ela não for dosada, tudo aquilo que não é dosado, ele vai pender para uma doença, para algum distúrbio. A vaidade, quando a vaidade existe na cabeça de um cientista, na cabeça de um religioso, na cabeça de um ateu, não adianta, por mais que as evidências estejam aí, o que sempre vai prevalecer serão as ideias do vaidoso. Tá? A vaidade, ela é importante, ela é, até certo ponto. Equilíbrio é tudo, lembre-se disso. E outra coisa, a questão do capitalismo, tá? Eu falei comunismo, mas também tem a questão do capitalismo. O capitalismo, quem é que nunca ouviu falar de alimentos adulterados, tá? A pessoa colocar formol lá no leite, ou então realmente adulterar uma carne, adulterar um vegetal, no caso de produzir um transgênico, ou até mesmo de intensificar os agrotóxicos nos vegetais, por conta de quê? Por conta do lucro. E um lucro desonesto, porque quando você joga sujo, por mais que você seja um adepto do capitalismo, mas você se considere uma pessoa de bem, por mais que você diga que você é uma pessoa de bem, quando o lucro fala mais alto para você, você não está nem aí em adulterar os alimentos. Porque o que mais te importa é o lucro. E nós precisamos chegar em um meio termo, porque nós não podemos ser egoístas, mas também nós não podemos sair abrindo a mão para todo mundo. Existem pessoas que precisam de ajuda e nós não podemos fechar a mão para elas. Existem pessoas que não necessitam de ajuda e aí você não é obrigado a estender as mãos para elas, certo? É preciso equilíbrio e é necessário um estado de entendimento onde você vai tratar a cada um de acordo com o seu respectivo merecimento. Eu não posso me estender muito, porque senão o vídeo, o áudio, ele vai ficar extenso demais. Então, se vocês quiserem entender, para quem está chegando agora no canal, se vocês quiserem entender o que eu estou tentando falar para vocês, passar para vocês, vão até os meus vídeos mais antigos, ouçam, vejam cada um que vocês vão saber perfeitamente o que eu quero dizer com isso. Tá? Então, é necessário que haja um equilíbrio.
A vaidade ela é boa até certo ponto. O egoísmo ele não é bom em nenhuma quantidade, em nenhum nível. E a questão de ser mão aberta, você precisa sim controlar isso aí. Porque o egoísmo você tem que cortar de vez. Egoísmo não é bom em nenhum nível. Tá? Agora, ser mão aberta, você precisa controlar. Porque não é ficando sem recursos, não é? Disponibilizando tudo para todos e ficando você sem recursos, que a vida vai continuar, certo? Você precisa ajudar as pessoas desde que você não seja prejudicado. Então é assim. Mas vamos lá. Dentro desses regimes, ditadura, democracia, comunismo, capitalismo, dentro desses regimes possuem coisas boas e coisas ruins, certo? Então por que não falam para vocês sobre os benefícios da carne de cordeiro? Porque existe um jogo de interesse sim por trás disso, gente. Existe sim. Quanto mais eu deixo a população dependente do Estado, ou até mesmo das pessoas, de modo geral, se eu faço isso, eu trago benefícios apenas para mim mesmo. Mas eu não trago benefício para todos. Quando eu quero manipular a massa, seja ela laica, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela anarquista, seja ela o que for, se eu quiser manipular aquela massa ali, gente, basta eu maquiar os dados, basta eu manipular os dados, basta eu manipular as evidências. É muito fácil isso. Eu não sou adepto de nenhuma teoria da conspiração. Existe sim uma conspiração, mas que está muito longe de ser como esta que esses fanáticos propagam aí pelas redes sociais e por tudo quanto é plataforma e mecanismo aí, mídia aí de propagação aí de fake news e até de notícias verdadeiras. Mas se eu tenho condições de trazer benefício para todos, isto inevitavelmente vai trazer prejuízos para um grupo. Que tipo de prejuízos? Vocês acham o cientista que é extremamente capitalista, você acha que ele está preocupado com a veracidade dos fatos? Não, porque se o cientista ele é vendido, se ele é comprado por uma empresa de processados, por exemplo, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai chegar à conclusão daquela pesquisa, mas ele vai notificar, ele vai noticiar aquilo que é do interesse da empresa para a qual ele trabalha, para a qual ele está pesquisando. É mais ou menos assim, você dentro de uma igreja, você é induzido a estudar a Bíblia, certo? Você estuda a Bíblia motivado pela igreja. Automaticamente a igreja está te motivando a estudar a Bíblia, mas com a doutrina dela e tudo mais. Só que você chega, ao estudar a Bíblia, você chega a uma pesquisa que é totalmente o contrário daquilo que você vive dentro da tua religião, dentro da tua igreja. Você tem duas opções. Ou você abre o jogo e fala, pastor, padre, bispo, líder, não sei, seja lá quem for. Olha, a igreja faz assim, mas a Bíblia está dizendo que é assado. Não, meu filho, mas beleza. Aí dependendo do seu cargo, dependendo dos seus ganhos, e esses ganhos ele pode ser real, ele pode ser monetário, como ele pode ser também o que? Uma utopia, pode ser um terreno em algum lugar, ou a ameaça de viver em um lugar tenebroso. Então, dependendo da tua crença, você vai fazer valer o quê? A vontade ou da igreja, ou da religião que você participa, ou você vai renunciar tudo para viver uma vida coerente, uma vida verdadeira. Eu gosto muito daquela música do Rapa, Tem uma frase que diz, hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais justo, mais sincero comigo mesmo. Porque é assim, porque você se depara com situações, e eu estou fazendo tanto rodeios que vocês vão falar assim, gente, mas cadê aí os benefícios da carne do cordeiro? Calma aí, nós vamos chegar lá. Mas se eu não fizer esses rodeios, não para enredar vocês, não é isso, não é esse o propósito, muito pelo contrário, eu estou tentando justamente, eu estou fazendo, na realidade, o trabalho oposto. Eu estou tirando essa rede de pesca que colocaram ao redor de vocês. Estou tentando tirar. Vocês, como peixes, como pescados, vocês têm toda a opção de continuar no aquário, de continuar na lagoa, de continuar até no oceano, cercado por essas redes. Ou
vocês têm todo o direito de pegar e aproveitar esta situação que eu estou colocando para vocês agora e se livrarem. Estejam vocês presos em uma rede mar aberto, não é? Ou dentro de um aquário, ou inseridos em uma lagoa, tá? Até mesmo dentro de um balde. Então, esse é um processo que requer muitos detalhes. Então, eu queria produzir aqui um material mais curto. Eu queria muito, mas os detalhes, eles acabam prolongando um pouco mais aqui o vídeo, o áudio, a palestra. É muito importante que vocês prestem atenção, certo? Então eu estou justamente desenredando vocês, seria o termo, desenredando esta rede que foi colocada em vocês, esta rede político-religiosa, laica, todas as naturezas, para fazerem vocês, né, transformarem vocês em algo que vocês não são, em algo que vocês não podem ser. É muito importante vocês entenderem que, de fato, existe o jogo sujo em todos os lados. Eu não posso generalizar, dizer que o pastor está sendo mercenário quando às vezes ele foi enganado também. Ele tem um tempo dele de conhecimento. O médico, o empresário, o agricultor como eu, o cientista. Mas assim, gente, pode ser qualquer profissão. Se ele não for sincero com ele mesmo, a profissão dele, o conhecimento que ele tem, não vai valer a pena. Porque nós precisamos ser mais justos, mais sinceros com a gente mesmo, com nós mesmos. Nós não podemos mais fingir que está tudo bem, que ninguém está tentando nos enganar, porque sim, podem estar tentando nos enganar sim. Às vezes eu sou um agente de um grupo que está tentando algo que eu por trás eu não sei, eu não tenho essa ideia do que está por trás. Então nós somos levados a acreditarmos em coisas que não fazem sentido. E por mais que aparentemente façam sentido, se nós nos aprofundarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que nós estamos sendo enganados e levando um monte de pessoas para o fundo do abismo. Então eu não posso generalizar as pessoas que ainda estão enganando os outros, mas de uma maneira indireta, sem saber que estão enganando as pessoas, certo? E aí é onde entra aquela questão, você é levado a estudar a Bíblia pela própria religião. E você se depara com a realidade. A minha religião não está de acordo com a Bíblia. Perfeito. É hora de ou você sai da religião ou você continua na religião. O cientista, a mesma coisa, aquele cara sério. Se a empresa dá para ele, olha, você tem que colocar que este produto aqui ele faz bem para a saúde, beleza. Se a preocupação dele é com todos, se aquele cientista não é egoísta, simplesmente ele vai pular fora e vai abrir o jogo. Ele vai falar, olha, não, isto eu não vou fazer porque eu tenho princípios. Eu tenho uma lei moral que me rege. Então ele não vai fazer. Então a preocupação ela deve ser coletiva e não apenas uma preocupação com o meu grupo. Seja esse grupo religioso, científico, profissional, enfim. Gente, a preocupação ela tem que ser com todos os grupos. Porque, olha, eu sei que muita gente vai ficar contra o que eu vou dizer agora aqui, mas vamos lá, vamos pôr o dedo na ferida. A preocupação dos grupos religiosos é que, não é, de salvar a humanidade de um apocalipse, enfim, de alguns julgamentos finais, enfim. Vamos lá. A preocupação deles é esta. Perfeito? Beleza, eles se preocupam com todos, se mostram preocupados com todos nesse quesito, não é, de salvar todos nós de alguma tragédia, enfim. Mas se você não adere ao grupo em questão, aquele grupo que, não é, que diz estar preocupado com a humanidade, se você não adere, você já está condenado por eles. Você já está condenado. E não é assim, gente. Certo? Não é simplesmente pegarmos, empurrarmos uma ideologia a ferro e fogo nas pessoas e, porque elas não aceitam, condená-las. Seja de maneira física ou até mesmo espiritual, seja de maneira coletiva, nós não podemos fazer isto. Então, todos os grupos, sejam religiosos ou não, quando o egoísmo está inserido no meio deles, não adianta, porque o que eles vão fazer é uma espécie de ditadura, uma espécie de imposição daquilo que eles acreditam. Isto não é um demérito apenas dos religiosos, é um demérito também de ateus, porque os ateus eles querem a todo custo impor, não é, as suas teorias, as suas convicções a tudo e a todos.
Então, ambos os lados estão errados quando querem a todo custo, né? Dizem que é para o nosso bem. O ateu, ele com as suas teorias, ele pensa em tirar o religioso de um estado de debilidade mental, de um estado... Né? Ele tem lá as suas teorias e as suas ideias. O religioso pensa que vai salvar o ateu de um inferno de fogo, vai levar ele para algum plano espiritual, mas vocês precisam entender que ambos os lados estão errados e são egoístas, porque ao mesmo tempo que eles se dizem preocupados com todos, mas eles só estão preocupados com o seu próprio grupo. E muitas das vezes nem mesmo com o seu próprio grupo. O egoísmo é, de fato, a raiz de todos os males. Depois de desenredar vocês, depois de tirar a rede de vocês, tirar vocês desse estado, vocês foram homens e mulheres que foram pescados ao longo de séculos, de milênios. Não adianta nós fecharmos, nós taparmos o sol com a peneira, porque nós sabemos perfeitamente que muitas doenças foram realmente espalhadas para favorecer a indústria farmacêutica. Aí vocês vão falar, você é adepto de teoria de conspiração. Não, não sou adepto. Eu acredito sim em conspirações, mas não estas que são pregadas aí, como eu já falei para vocês, certo? Em um mundo extremamente capitalista, o que acontece? O que fala mais alto é o dinheiro, certo? Então, se você fica doente, por mais que o Estado cuide de você, existe uma grande rede de laboratórios que lucram com a sua doença. E não é porque o Estado é bonzinho, que ele está fazendo a sua parte, que ele está cuidando de você, não. Ele está repassando todo o dinheiro que ele recebe para aquele laboratório, ele tem contrato com o laboratório. Então, gente, é uma cadeia de favorecimentos. Não digo que não existe ser humano bonzinho, existe sim, certo? Existe o ser humano do bem, mas existe o ser humano que realmente é egoísta, só trabalha para ele e para o seu grupo. E quando você tem na carne do cordeiro uma carne que é a solução para diversos males da humanidade, mas que por trás tem enormes grupos políticos, religiosos, laicos, enfim, ateus, que querem a todo custo tirar esta informação de você, você jamais vai buscar solucionar os seus problemas com a carne de cordeiro. Não precisa aqui eu falar dos benefícios da carne de cordeiro. Entre aí na internet, busque aí, vá a um cientista que realmente é imparcial, que é sensível, mas que também tem lá um seu grau de frieza, mas sobretudo ele é sensível. Vá até ele e pergunte sobre os benefícios da carne de cordeiro. Quando o egoísmo está dentro de mim, jamais eu serei sincero 100%. Agora, quando eu penso no bem para todos, eu vou falar a verdade. E, gente, olha, eu digo mais para vocês. Quando eu crio cordeiro, quando eu crio carneiros na minha propriedade, não é nem para vender, é para consumo próprio. A indústria, as grandes indústrias, elas não estão preocupadas com pequenos agricultores. Elas querem vender rios de dinheiro. É um lucro exorbitante. Não precisa disso, não precisa. Não é pecado você buscar querer ser rico, ter muito dinheiro, ter muitas condições, não é pecado. O problema existe quando você quer mentir, quando você quer burlar, principalmente as leis morais, para você lucrar de uma forma realmente desonesta. Então, gente, pesquise a fundo, vejam os benefícios da carne de cordeiro e o porquê que, talvez, realmente eu não posso generalizar. Gente, pessoas boas e ruins existem em todas as famílias, em todos os endereços, e ruim às vezes não no sentido de ser má, de tirar a vida do outro, mas às vezes tem aquele grau de egoísmo, que a gente sabe que existe isso. Eu não posso culpar a corporação da polícia pelo mal policial. A causa da polícia é boa, certo? Eu não posso culpar a classe política por conta de alguns maus políticos. Por quê? Porque a classe política ela foi colocada justamente para que haja aí uma manutenção, que haja aí uma distribuição de recursos e para que a ordem ela prevaleça. Se hoje estamos nesse distúrbio, não é culpa da política, não é culpa da polícia, é culpa justamente dos egoístas inseridos no nosso meio. Não posso generalizar a classe médica, não posso generalizar a classe científica, não posso generalizar a classe dos garis, que desempenham um papel super importante,
que é o de fazer a limpeza. Agora, e aí eu vejo muitas pessoas metendo malho, não é, em políticos, falando que o político deveria zelar mais pela cidade, se eles próprios, se as próprias pessoas que criticam esses políticos, elas não cuidam nem da própria casa, certo? Deixam lixo espalhado, é uma falta de higiene, jogam lixo na rua e depois querem culpar o político. Então olhe para dentro de si, faça uma introspecção. Não adianta nós culparmos a tudo e a todos se o problema está conosco, certo? Então chamo a atenção para vocês, para essa questão. Busquem aí conhecer os benefícios da carne de cordeiro, que são muitos, são muitos. A carne de cordeiro, inclusive, evita muitas doenças e combate muitas doenças. Somente o Criador, ele sabe como funciona o nosso organismo. Você tem lá a fábrica de uma televisão, a fábrica, né, o fabricante de um televisor, de um eletrodoméstico, de modo geral. Aquele eletrodoméstico, a pessoa que inventou aquele eletrodoméstico ali, ele sai com um manual de instruções, porque a pessoa que construiu, que fabricou aquilo ali, ela sabe perfeitamente como aquilo funciona. Então ela sabe as condições que ela, né, que aquele eletrodoméstico ele vai funcionar perfeitamente e as condições que ele irá pifar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele irá pifar. Assim é o Criador, ele sabe, ele te criou, ele criou a mim, criou a você, ele sabe perfeitamente como o nosso organismo ele funciona. Mas ele também sabe que os seres humanos são assim, são como filhos, às vezes rebeldes, não é, que não estão nem aí, não estou nem aí para ler o manual de instruções, e se eu ler o manual de instruções, eu vou fazer do meu jeito, não é? Quero fazer do meu jeito, beleza. O próprio Criador, ele deixou claro que a carne de cordeiro ela faz bem para a saúde, ao contrário da carne de porco, que prejudica. Hoje você tem pessoas, né, eu vi muito isso no passado, e até hoje, as pessoas falaram assim, mas o meu avô, minha mãe comia carne de porco, ficava na lata de 20 ali e tal, gordura de porco, nunca tiveram nada de errado. Tiveram sim, porque aquilo foi para o sangue, se eles não tiveram naquela época, a sua descendência passou a ter. Porque se hoje nós temos um grande índice de crianças nascendo com diabetes, problemas cardíacos e hipertensão, isto se deu justamente pelo fato de seus avós, de seus antepassados, comerem exageradamente, e não apenas exageradamente, mas consumirem de fato a carne de porco, que ela prejudica. Você sabe, por mais que a gente veja aí vídeos e notificações de que a gordura de porco ela é melhor do que o óleo de soja, gente, nem óleo de soja e nem gordura de porco. Os dois são prejudiciais. Então, mas por mais que as pessoas preguem, é bom, não é bom, você jamais verá a carne de porco sendo servida em um hospital, porque ali existem pessoas sérias. Se existe alguém no meio deles que está vendendo uma situação para que você fique dependente de um laboratório, isso é problema dele. Cabe a você analisar tintim por tintim para você não ser mais um peixinho preso em uma rede, essa rede, seja ela uma rede laica, seja uma rede de religiosos, seja uma rede política, seja uma rede de qualquer ideologia. Então nós temos experimentos dos mais variados. Você sabe perfeitamente, hoje nós sabemos perfeitamente que as coisas estão muito mais aí, muito mais à mostra, muito mais à vista de todos, para sabermos o que realmente faz bem e o que não faz bem. Se antes você negligenciava o manual do Criador para fazer valer a tua crença, ou até mesmo ali a tua posição diante daquilo que você, né, daquilo que você vive, está na hora de você olhar para as evidências e realmente, gente, isso faz mal para a saúde. Não adianta eu querer viver como um vegano porque os vegetais, eles não suprem as minhas necessidades alimentícias, alimentares. E é bom que se diga, a carne de cordeiro ela é muito mais eficaz do que até mesmo os vegetais. A carne de cordeiro, ela é de fato como se fosse um elixir. A grosso modo, a carne de cordeiro é o verdadeiro elixir da juventude e também do combate a diversas doenças. Mas ninguém fala isso para você, porque enquanto você destrói o seu corpo, enquanto você destrói a sua descendência, alguns lucram com isso. Muitos grupos lucram com isso. Então, volto a falar, eu não sou um produtor de carneiro para comercializar carneiros. Quando crio carneiro, é para a minha própria alimentação, certo? Mas, por que é que não se incentiva mais aí a criação de carneiro? É um animal de pequeno porte, é um animal que não gera impactos grandes no meio ambiente, é um animal que a carne dele realmente
ela combate diversas doenças e o consumo dessa carne, ela previne também muitas doenças e faz com que o seu corpo ele funcione perfeitamente. Se eu não falei muito dos benefícios da carne de cordeiro, é porque cada um de vocês tem como pesquisar. Agora pesquisem com as fontes sérias de fato, não aquelas fontes que estão comprometidas com seu próprio negócio, né? Porque aí é muito fácil eu falar que algo faz bem apenas porque eu lucro com isso, eu lucro de maneira monetária, então é muito fácil. Agora, eu falar porque eu lucro de uma maneira benéfica ao meu corpo, não é porque muita gente não está nem aí com seu corpo, não estão nem aí, muita gente não está nem aí com seu próprio corpo. Mas fazer o quê? Tem pessoas que negligenciam o próprio corpo. Mas eu me preocupo sim com o lucro monetário e também com o lucro físico. Então tem pessoas que não estão nem aí, só estão aí para o lucro monetário. A carne do cordeiro, além dos benefícios que ela traz para o organismo, ela também é uma delícia. Eu já comi carne de porco na minha infância, gente. Eu não como carne de porco há mais de 20 anos. Então eu já comi carne de porco. Tem mais de 20 anos que eu não como mais, eu senti a diferença. Eu estou vendo pessoas envelhecendo mais rápido e adquirindo doenças, mas eu ainda assim eu adquiri uma genética de meus pais, de meus antepassados que consumiam carne de porco, que está sendo refletido na minha geração agora, certo? Meus filhos, eles podem vir a me darem netos que possam vir a trazer alguma sequela, algum prejuízo. Por quê? Porque proveniente da alimentação de carne de porco que meus antepassados tiveram. Então, se eu não mudo o meu hábito alimentar, não é mudar, não é ter uma dieta vegana, é ter uma dieta balanceada, com proteína animal e vegetais. Agora, que proteína animal? Principalmente aquelas carnes que não me prejudicam. Então, a carne do cordeiro, ela é realmente o combate a todos os tipos de doenças e a prevenção também. Agora, se eu quiser degenerar a minha espécie humana, é só eu comer carne de porco. Talvez eu vou morrer sem essa degeneração física, né? Mas eu vou deixar descendentes com degenerações, e aí por isso que hoje você tem na sociedade pessoas realmente que nascem com problemas, com muitos problemas, e são problemas provenientes do consumo da carne de porco. Quando você tem na carne de cordeiro o oposto, que é o combate para essas degenerações. E o consumo da carne de cordeiro, ele favorece não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito, gente. O nosso espírito. E olha, não tem nada mais prazeroso do que uma carne de cordeiro assadinha na brasa. É a coisa mais deliciosa, mais satisfatória para o corpo e para a alma. Mas fazer o quê? Eu não posso induzir vocês a fazerem algo que vocês não queiram. As pessoas elas precisam ter o direito de ir e vir. E eu também não vou criticar vocês se vocês não quiserem mudar os seus hábitos alimentares. Sejam vocês que comem porco para parar de comer porco e vir a comer cordeiro, e vocês que comem apenas vegetal para começar a colocar na sua dieta carne de cordeiro. Não, cada um come o que quer comer. Agora, lá na frente não venha falar, né, não venha pôr a culpa em outras pessoas pelo problema que você está enfrentando, pelo problema que a sua descendência enfrentará. Certo? Porque estão aí. Gente, o mundo ele funciona em perfeita harmonia, mas nós frequentemente, nós tiramos esta harmonia. Né? Nós queremos desconectar as coisas que precisam estar conectadas, nós queremos mudar a natureza humana, nós queremos, volta e meia, nós queremos mudar tudo. A gente fica imaginando. Não estou dizendo que não existe, mas a gente fica buscando seres em outras esferas, em outros níveis, em outras dimensões, em outros planetas, quando nós temos uma biodiversidade, quando nós temos uma diversidade fantástica. E basta nós olharmos à nossa volta, nos beneficiarmos e beneficiarmos essas vidas que estão ao nosso redor. O problema é o egoísmo. O egoísmo sempre fala mais alto. Qual é o teu egoísmo? O teu egoísmo é que todos vivam como você, que todos comam vegetal, que todos comam carne de cordeiro, que todos comam carne de porco, que todos vão para Marte. Qual é o teu egoísmo? Entendeu? Então é assim, as diferenças sempre irão existir. Agora, o ponto de equilíbrio ele virá quando nós respeitarmos o direito de cada um no seu quadrado, e termos em mente que, infelizmente,
um grupo tenta suplantar o outro, um grupo tenta subjugar o outro. Por quê? Por conta do egoísmo. Então, é necessário que a gente busque o bem comum sem subjugarmos outros grupos, sem nos acharmos superiores a eles, porque cada um tem a sua função, cada um possui a sua função. O problema está quando existe o egoísmo, certo? Então, estude sobre a carne de cordeiro, estude muito mais sobre a carne de cordeiro, vejam os seus benefícios, mas volto a falar, faça isso com fontes seguras, fontes que não estão se promovendo com esse benefício aí que a carne de cordeiro traz, certo? É preciso haver um equilíbrio, tá? É preciso haver aí uma situação em que todos, se você não quer cuidar do seu semelhante, que você não atrapalhe o seu semelhante. É assim que tem que ser. Então, cada um no seu quadrado, mas um respeitando o direito do outro. Então, estude mais sobre a carne de cordeiro, veja o porquê que muitas pessoas hoje, muitas crianças nascem com problemas cardíacos, diversos tipos de problemas, justamente por isso. Por quê? Porque deixaram o egoísmo lá do passado falar mais alto e hoje elas trazem esse egoísmo em nome de uma fé, em nome de uma ciência, em nome de uma crença, de uma descrença, em nome de algo que está alicerçado no distúrbio da vaidade, no distúrbio do lucro desonesto, no distúrbio da ideologia extremista de qualquer natureza. Então é preciso ter equilíbrio. É preciso regularmos as 4 vidas que temos dentro de cada um de nós. Vejam os vídeos anteriores que vocês vão entender. Quem está chegando agora entenderá o que eu quero falar com isto. Shalom a todos.